Você não sente que faz muito tempo que não tem uma conversa tranquila com outra pessoa, sem que termine te acusando de ser pouco inteligente ou desonesto, zombando das suas ideias ou até mesmo tentando te silenciar? Quando perdemos a capacidade de dizer não concordo, mas entendo o seu ponto de vista, vocês não sentem falta de quando era possível discordar com respeito mútuo? E só isso. Na história da filosofia, tivemos vários episódios assim em que um grupo se autoproclama defensor da ortodoxia e persegue o dissidente como um herege. Pitágoras, conforme algumas fontes, foi linchado por uma multidão enfurecida por divergências políticas. Anaxágoras teve que fugir de Atenas, acusado de impiedade por dizer que a lua era feita de rocha e o sol uma bola de fogo ardente. Protágoras teve que testemunhar uma de suas obras sendo queimada depois que alguém o ouviu. Colocar um pouco em dúvida se talvez os deuses não existissem, mas talvez o caso mais famoso de todos seja o de Sócrates, que foi condenado à morte, literalmente, por praticar a filosofia. É verdade que ele procurou um pouco isso ao irritar quem não devia, mas no final o que ele estava fazendo era incentivar o pensamento crítico. Ele incentivava os jovens a pensarem por si e chegarem às próprias conclusões. Pessoas muito poderosas não gostaram disso e começaram a desacreditá-lo pelas costas com mentiras e meias-verdades até conseguirem levá-lo a julgamento. Acusaram-no, por exemplo, de negar os deuses, algo que ele nunca fez, ou de corromper a juventude, que é uma acusação tão vaga e imprecisa que pode significar qualquer coisa dependendo do que seus acusadores precisassem. Desculpem, vocês não deveriam ter visto isso. O caso de Sócrates é dramático porque ele enfrentou não só 2 ou 3 opositores no julgamento, mas todos. Um exército de inimigos organizados que, como aranhas, passaram anos tecendo redes no anonimato, para destruir a reputação de uma figura que era tão incômoda aos seus interesses. Esse padrão se repetiu ao longo da história da filosofia, embora existam muitos mitos sobre o tema. Mas já te digo que, para um professor de uma universidade medieval, não era nenhuma alegria receber uma intimação da autoridade eclesiástica. Era como receber fiscalização da Receita Federal, só que 100 vezes pior. Significava se preparar para um nível de escrutínio obsessivo, onde cada uma das palavras que você tinha escrito seria analisada com lupa, por pessoas que muitas vezes já estavam predispostas a encontrar a pior interpretação possível delas. Ainda mais se você tivesse feito muitos inimigos ao longo da sua carreira. E aqui você não podia confiar em ninguém, nem mesmo naqueles que pareciam que se apresentavam como amigos. Qualquer coisa, qualquer conversa, qualquer comentário na aula, até mesmo podia ser usado contra você. E não era raro que já tivessem decidido de antemão se você era culpado, e só estavam procurando uma desculpa para tornar isso oficial. Isso foi constante na Idade Média e todo filósofo relevante teve que lidar com isso de algum modo, com acusações de heresia por parte de seus adversários intelectuais. Aconteceu com Escoto Erígena, que teve várias de suas obras condenadas e provavelmente foi assassinado por seus alunos por ser considerado herege. Isso ocorreu com Abelardo, gênio da lógica e retórica, que ridicularizava inimigos em debates públicos. Em 1112, 2 alunos de antigos mestres ridicularizados por Abelardo o acusaram de herege perante o concílio de Soissons e ele teve que ir se defender. Só descobriu, ao chegar, que já tinham convencido todos de que ele era culpado. Nem mesmo o próprio São Tomás de Aquino escapou, embora já tivesse falecido. Algumas teses do seu pensamento foram incluídas nas Condenações de Paris de 1277, e não nos esqueçamos do trágico Giordano Bruno, que basicamente pagou com a fogueira por desafiar o pensamento dominante. Puxa, Mesmo na modernidade, isso continuou ocorrendo. Após a condenação de Galileu em 1633, Descartes retira um livro da gráfica e começa a escrever de maneira mais cuidadosa, para evitar possíveis problemas no futuro. A David Hume lhe negaram várias vezes uma cátedra por suas críticas à religião e seu flerte com o ateísmo. Spinoza foi expulso da comunidade judaica por suas ideias revolucionárias, e a vida toda teve que lidar com as acusações daqueles que o chamavam, sem nenhuma prova, de ateu e materialista, inventando todo tipo de barbaridades sobre ele. E não para por aí, Kant publica em 1793 o texto A Religião nos Limites da Simples Razão. Neste livro, Kant defende a liberdade,
tanto de pensamento quanto de expressão para os intelectuais. Contra a censura político-religiosa que existia naquele momento, tudo o que tocasse, mesmo de forma tangencial, a religião tinha que passar pela revisão dos teólogos, que não estavam muito dispostos a deixar que qualquer filósofo invadisse seu próprio território. Desperta muitas controvérsias e o imperador da Prússia tem que ordenar de forma pessoal e direta que ele nunca mais fale de religião. Kant, astuto como uma serpente, responde prometendo, como fiel súdito de Sua Majestade, não tratar mais desses assuntos. Ele sabia em primeira mão, porque lhe haviam contado, que ao rei, de saúde bem frágil, restava pouco tempo neste mundo. E claro, ao morrer pouco tempo depois, Kant deixou de ser seu fiel súdito. E até aí valia a promessa. Ele era espertinho, hein? Muitos diriam que deveríamos ter aprendido com tudo isso e, por isso, hoje valorizar mais a liberdade de pensamento. Mas o mesmo tribalismo sectário e excludente sobrevive sob outras formas. Já não vamos queimar ninguém, graças a Deus, embora por certas pessoas eu não colocaria a mão no fogo, nunca melhor dito, mas continuam existindo os guardiões do rigor, da ortodoxia, do pensamento respeitável, os Torquemada da filosofia. Quem só olha para os próprios pés, traça um círculo ao redor e declara: só os meus são filósofos, o resto é pseudo-filósofo. É a polícia do pensamento, cujo objetivo, agora e sempre, é que você pare de pensar. Pensar. Deixe isso para eles. Eles já completaram o pensamento. E se você sai dos trilhos deles, então você é irracional, pouco rigoroso, ou diretamente um charlatão. Mesma atitude, igreja diferente. Ou talvez devesse dizer igrejas, já que hoje há quem persiga tanto quem nega quanto quem afirma os deuses, por defender ou criticar uma postura, por dizer A ou B, até que uma das duas inquisições se imponha sobre a outra e a diversidade de pensamento seja coisa do passado. Pessoalmente, acho que seria muito melhor deixar de lado essa atitude, por mais tentadora que seja às vezes. As opções na filosofia são tão amplas, os caminhos abertos são tão numerosos que, na maioria dos casos, ninguém é menos inteligente, razoável ou honesto por não pensar como você ou como eu. Estamos pensando juntos, tateando no escuro, para tentar nos aproximar coletivamente da verdade, nos orientando como podemos, no terreno das ideias, cada um com seu ponto de partida epistêmico. Por que não nos tratamos bem nessa jornada compartilhada? Além disso, nenhum dos pensadores anteriores realmente conseguiu ser silenciado, muito pelo contrário. Eles se tornaram grandes referências para as gerações futuras. O pensamento oprimido costuma triunfar sob o signo do revolucionário, e é que nós, filósofos, temos o incômodo defeito de que quanto mais nos dizem que não podemos seguir certo caminho, mais atraente ele começa a nos parecer. Se você quer ferramentas para começar na filosofia e defender suas ideias sem medo, este é o caminho. Você não pode perder este vídeo aqui, no qual eu recomendo 5 livros indispensáveis que não podem faltar na sua jornada filosófica. Vamos lá, clica aí e, acima de tudo, não se esqueça de pensar.